Aliás, eu vou começar essa pergunta com o nosso querido sociólogo. Esse cara manda muito bem. Um cara muito legal, é bombado aí no YouTube, é um cara bacana que tem pensamentos legais. Ele é sociólogo formado em ciências sociais e ele vai conversar com a gente agora. A primeira pergunta que eu vou fazer é exatamente isso para o Fernando Conrado, que está aqui com a gente. Como é que ele acha que vai ser o mundo, se a gente vai ser mais controlado ainda do que a gente é? Tudo bem, ô Conrado? Como é que tá, Emílio? Tudo bem? Tudo bacana. Obrigado aí. Vou botar minha câmera pro lado que eu tô meio cortado aí pra vocês. Não, você tá lindo. Bonito. Você tá lindo. Bonito? Tá, o que interessa é tá bonito. Depois do banho. Como é que vai ser o mundo? O controle. O mundo... O controle vai ficar cada vez maior, né, Emílio? Uma boa analogia que a gente poderia utilizar para isso aí é a seguinte: a gente está vendo aí na vida normal, cotidiana, que a gente tinha atrás, né? Alguns meses atrás, a gente tinha aí 4 pistas andando muito bem em direção de ensolarado, reta, largas, e de uma hora para outra a gente entrou num túnel escuro, né? Fechado, estreito, cada vez pior, e para isso a gente não tem que ter medo de andar de carro, né? Tu não vai deixar de andar de carro porque tu vai passar num túnel. A gente tem que ter novos controles. Então, o que eu acredito nisso aí, que a partir de então nós vamos ter controles. Se fosse numa estrada, a gente colocaria aí um pardal, um quebra-mola, diminuiria a velocidade. E dentro desses controles aí, a gente vai começar a se habituar, né? E dentro desses hábitos aí, a maioria das pessoas tem. No início, quando a gente ia no mercado ou alguma coisa assim, a gente ficava assustado, todo mundo de máscara e fechado. Agora já está todo mundo acostumado a passar um álcool gel, a manter um distanciamento na fila. Se tu vê um mercado que está muito lotado, tu espera para ir depois, ou tu escolhe uma outra alternativa. Né? Tá todo mundo procurando aí modalidades de poder levar a vida adiante de uma maneira mais segura e mais tranquila. Então eu acredito que o futuro da economia aí é o que já se convencionou chamar de low touch economy, né? Uma economia com baixo contato, vai diminuir o nível de viagens autônomos, aí ninguém vai estar, por exemplo, se alguém desse uma viagem para alguma pessoa que, para algum ouvinte aí, para ir para Milão hoje, aí, com tudo pago, muita gente não iria, mesmo sendo pago, né? Para Nova York hoje, muita gente não iria. Então a gente tem que ver que esses procedimentos vão mudar aí com o decorrer do período. Muito Boa. bem. Fernando, você viralizou pra cacete, todo mundo gosta bastante do seu trabalho. E aí tem aquele negócio que é a discussão que fica economia versus saúde, que já encheu o saco. Analistas do Facebook colocam números. Teve o vídeo do biólogo do Átila que já veio aqui, ele foi no Roda Viva, ele fez uma previsão, acho que morreria 1 milhão de pessoas. A gente não está discutindo vida. O Sam é um cara que colocou a conta mais matemática com profissionais. O que você acha dessa discussão e para onde que vai isso? E quais são os seus números, que você também é um analista disso? Eu acredito que o mais importante da gente analisar agora não é nem a questão de vida e saúde, óbvio. A economia, senhores, né, é o modo de nós termos uma vida mais tranquila, mais calma, com mais facilidades, mais conforto. Então a economia e a própria vida é a mesma coisa. Eu acredito que o ponto principal da gente começar a levantar aqui é exatamente o que o Emílio estava falando no início, né? O ponto de nós aceitarmos o cabresto. Eu acredito que o principal ponto que a gente está perdendo aqui é o caráter civilizacional, né, da humanidade. Por exemplo, quando a gente começa a esquecer o senso do dever de luta pela liberdade. Olha o que o STF vem fazendo com a gente aí, Sim. Nesse próprio caso do presidente Bolsonaro hoje. Né? O STF colocou, não estou dizendo só de agora, a gente pode comentar isso aí depois também, mas o STF colocou a Constituição na quarentena também. Tem muitas coisas acontecendo ali, as determinações que são completamente ilegais e está todo mundo em silêncio aí em todo o Brasil. Então o que eu enxergo aqui é a gente começar a ver que tem perdas muito maiores que apenas, é grave dizer assim, né, apenas vida ou apenas economia. É o caráter da civilização. Né? São as pessoas que estão com medo de trabalhar, pessoas que estão com medo de ir adiante, são pessoas que estão com a degradação desse senso de crescimento humano e por aí vai. A gente pode ficar falando sobre horas sobre isso. Se vocês quiserem, a gente continua falando. Né? Então, na minha visão aqui, o principal que a gente está perdendo hoje é exatamente o que o Emílio falou, que é esse caráter do nosso dever, né, do senso de dever de luta pela liberdade. Muito bem. Conrado, Sam aqui, tudo bem? Eu acompanho vocês, queria falar um pouco de política. Você tem uma narrativa política, todos os partidos estão fazendo isso, e que tem um certo perigo, mas, pelo menos nesses últimos dias,
Eu queria saber da sua opinião, se Bolsonaro estaria se aproximando do Centrão. Teve umas mudanças, principalmente após a saída do Moro. Como que você analisa esse momento político que a gente está vivendo? Em relação ao Centrão, o que cabe a gente analisar nesse momento aí, como tu bem falaste, da saída do Sérgio Moro, tem um ponto interessante que é o seguinte, ó, quando o Bolsonaro, sabe que eles têm esse discurso aí que muitas vezes dá uns tiros no pé, que a gente não entende muito bem, né? Nós aqui que pensamos um pouco mais da questão política, da questão econômica aí, ou do gerenciamento do país, e o que a gente acaba enxergando aí é que nós tivemos o Alcolumbre ou o Rodrigo Maia, quando o Bolsonaro falou mal da jornalista lá. O Alcolumbre fez uma carta com o Rodrigo Maia, todo mundo bravo com o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro foi a público aí nas manifestações, todo mundo bravo com o Bolsonaro, tal. Agora o Bolsonaro, né, o Sérgio Moro sai do governo e o Rodrigo Maia tá quieto, o Alcolumbre tá quieto, fica um barulhinho de grilo no fundo, ninguém se comunica com isso aí. Por quê? Porque a eles também interessa não ter o Sérgio Moro aí, que era esse bastião, né, essa imagem da luta pela justiça, contra a corrupção, que nós conhecíamos até então, né, até ao menos sexta-feira passada aí, no qual teve um grande furacão aí passando pela nação. Quando a gente começa a conversar se o Bolsonaro vai se aproximar do Centrão, quando a gente fala isso, cara, política é log rolling, né? As pessoas acham, que o toma lá da cá é um problema da política, né? Seria um bug político. Cara, não é um bug, é uma feature, né? A política é exatamente isso, é log rolling. O log rolling é aquele esporte que nos Estados Unidos é muito comum, eles colocam um tronco dentro de um rio e fica cada um do lado e um tem que tentar derrubar o outro, né? Tentar se manter de pé. Então é isso aí que a gente tem na própria política. E o Bolsonaro, diante dessas ameaças todas aí, vai buscar nomes lá que certamente atacarão o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, né? Que são seus inimigos declarados hoje. Muito bem. Agora, você vê que a popularidade... Eu não sei como é que está a popularidade do Bolsonaro nesse momento, mas muita gente que votou no Bolsonaro, pessoas que a gente conhece, está meio decepcionado, principalmente com essas últimas... É lógico que é meio tirado do contexto ali também, porque ontem ele ficou meia hora ali falando com a imprensa, aí tirou o negócio dos mortos, sim, aí ele fala outra, aí teve o negócio do coveiro e tal. Ele faz uma coisa assim meio... Aquela coletiva dele, ele faz meio do jeito dele. Mas muita gente está se decepcionando com o Bolsonaro porque talvez essa pessoa fosse esperar do Bolsonaro, sei lá, perspicácia, elegância, polidez do Bolsonaro, vendo aquele Bolsonaro que continua sendo o mesmo Bolsonaro de sempre. O Bolsonaro não mudou nada do jeito que ele era. Os microfones amplificaram. Só que agora ele tá... Você acha que ele perdeu muito nesse momento, nessa crise? Ele teria que ser uma equipe mais profissional para tocar esse negócio? Tu tá falando em relação à política ou à Covid? Eu tô falando em relação à opinião pública, a essas entrevistas que ele faz ali naquele cercadinho. Mas o Bolsonaro já deixou claro, acho que foi numa entrevista com o Ratinho aí, eu me lembro quando começou essa questão da Covid, até assisti ela toda, e o Bolsonaro deixou claro, eu tenho os meus assessores, só que eu simplesmente não ouço eles, porque a população votou em mim por eu ser desse jeito e eu vou continuar sendo assim. Então ele tem os assessores, acredito que ele tem pessoas muito bem preparadas lá e ele simplesmente não os ouve e segue falando do jeito dele. Isso aí tem uma entrevista né, só procurar no YouTube aí, talvez tenha mais informações. Então, na minha visão, se ele deveria procurar gente melhor, talvez ele já tenha essas pessoas melhores ao lado dele, ele simplesmente não dá ouvidos. O Conrado, as acusações foram bem graves do Moro, né? O que você acha dessas acusações? Você acha que vai para qual rumo isso daí? Todo mundo não tem bola de cristal, mas você acha que derruba o Bolsonaro? E o que você achou da interferência dele com a Polícia Federal? Tudo isso junto, assim? Então, tudo, para você não... Né? No pique. Não tem problema nenhum. O que a gente tem que enxergar aqui é que nessa situação aí, como vocês estavam falando aí do Bolsonaro perder, o Bolsonaro perde, o Sérgio Moro perde, o Brasil perde, nós perdemos. Só quem ganha são os inimigos da nação, né? São o coletivismo e o establishment, que são o quê?
é a própria mídia tradicional, que sempre quer ter poder, são os políticos tradicionais, que sempre querem mais poder, estão perdendo nesse novo governo, e os empresários aí que sempre trabalharam com colunhos, com esse socialismo de monopólio que a gente tinha, que a gente tem normalmente nas ditaduras, né? Nos sistemas que buscam mais uma visão totalitária. Então, nesse sentido aí, só quem ganha são os inimigos da nação. Quando eu penso ali na saída do Moro, eu não entendi muito bem o que aconteceu, porque quando a gente começa... Eu tenho na visão do Moro, imagina, eu era um cara que adorava o Moro, quando a gente sempre teve esse bastião dessa luta contra a corrupção. A gente viu tudo isso acontecer durante a Lava Jato, mas se vocês se lembrarem também, o Moro nem dava entrevistas na Lava Jato, né? Ninguém sabia o que o Moro pensava, a gente só viu ele prendendo todo mundo. E aí eu não entendo essa saída do Moro do poder desse jeito, tá? E por que eu não entendo desse jeito? Porque de duas uma. Ou ele tem provas que podem colocar o Bolsonaro na cadeia, e eu sei, né, que para o presidente não pode ser... Eu sou advogado, eu fui advogado 12 anos, né? Então, a gente sabe que, pela Constituição, o presidente não pode ser preso em flagrante. Então, a gente sabe que ele não pode sair com o presidente lá preso, né, amarrado com algemas. Mas ele deveria trazer provas mais substanciais para esse tipo de denúncia que ele fez, e não aquela mera conversa que ele teve. Porque ele, naquela conversa dele, depois eu vou voltar para esse ponto, ele deixa claro no final dela o que, eu tenho interesses de ajudar o Brasil quando for necessário. Ou seja, ele já coloca à disposição para as próximas eleições. Claro. Só que tu pergunta, claro, então claro. Ele caiu atirando, então ele sai do poder atirando. Esse seria a melhor forma de atacar o governo? Se eu fosse o Sérgio Moro, se eu quisesse correr para a presidência, eu tivesse o prestígio dele, né? Saber que eu sou um dos tripés do governo. Eu não sairia com aquelas afirmações, óbvio, hoje a gente está falando de engenheiro de obra pronta, porque a gente viu os prints que chegaram no Jornal Nacional, né? Mas eu não sairia daquela forma. Quer saber como é que eu sairia para destabilizar um governo? Eu sairia quietinho. Exatamente. Imagina o Sérgio Moro saindo quietinho, entendeu? Não falo nada, só quero sair. E aí todo mundo vai se perguntar, por que o Sérgio Moro está saindo? Mas o que o Bolsonaro fez? O que foi que ele descobriu? Estão tentando matar ele, e aí a fantasia das pessoas criaria uma situação pior ainda. Porque no momento que ele faz, né, essa saída com os prints daquele jeito, com as denúncias, entre aspas, que ele faz do governo ali, quando a gente vê que ele... o que adianta tu fazer uma denúncia daquelas e chegar pra Rede Globo de noite dizendo, vocês querem meus prints aí pra colocar, pra vocês verem, uns subprints ainda, né, porque não se comprova nada. Imagina se ele sai quieto, se ele né, não fala nada pra ninguém, sai ele desesperado, deixa a fantasia das pessoas crescerem, e no final da noite ele coloca aquele print com a Carla Zambelli dizendo, prezada, não estou à venda. Pá! Quebrava o governo do Bolsonaro, né? Por isso que eu não entendo o que foi que o Sérgio Moro fez nessa situação dele. Não, né? Porque 22 anos sendo juiz, tu não pode sair desse jeito. Ou tu prende o presidente e tu tem informações robustas, porque, por outro lado, a gente tem uma denunciação caluniosa do Sérgio Moro nesse caso, e o pior, se ele sabe de alguma coisa e ele não agiu, ele prevaricou, né? Ele, enquanto agente público, ele não agiu quando deveria agir. Isso aí pode acarretar problema deles agora que ele... Nesse momento que ele é um cidadão comum, não é mais um juiz de direito, ele pode ter um problema ali na frente. Você estava falando da relação do Sérgio Moro. Como estratégia, eu concordo total com você, né? Tá bom, o Moro não fez a melhor estratégia. Lembra que o cara já pegou o Lula, então a gente também não é bom duvidar tanto dele em relação a isso. Claro. Mas a pergunta que eu te faço é na relação da ética. O Bolsonaro pode interferir na Polícia Federal? A indicação dele não é uma coisa que a gente fica com a cabeça completamente confusa. Eu quero saber o posicionamento do Bolsonaro na interferência com a Polícia Federal. Mas isso é uma coisa óbvia, né? Claro que ele pode. Olha só, uma coisa que a gente tem que entender aqui, tá? A gente quer autonomia da Polícia Federal em que termos? Na autonomia técnica, né? Tu não quer, por exemplo, como o Zé Maria falou ali, que as pessoas saibam antes quais vão ser as perseguições, que as pessoas saibam quais são as testemunhas que serão investigadas, que as pessoas saibam antes como é que deve ser feito o inquérito. Não, isso aí ninguém questiona. Agora, ninguém quer autonomia da Polícia Federal. Como é que tu vai querer autonomia de uma polícia que vai te prender, que vai fazer o que quiser e não vai responder a ninguém? Nenhum cidadão que defende a liberdade pode querer autonomia da Polícia Federal. Em geral, ampla, geral e restrita, como os delegados pedem. E quando ele falou e citou que a Dilma, ou se ele fizesse esse exemplo, você ia achar que seria correto? Esse é o ponto também. Lógico que a gente não quer... Mas olha só, quando a gente fala agora aqui
no diretor-geral da Polícia Federal. Esse cargo que tu tá trazendo ali é um cargo de gestão. O cara não tem nem que ser policial, ele pode ser médico, pode ser qualquer pessoa que conheça. Melhor que seja um policial que saiba, né? Que tenha o apoio, o conhecimento de todo mundo. Tanto que pela escolha que ele fez foi o presidente da BIM. Então ele pega o diretor da BIM e coloca na Polícia Federal. E é uma escolha do presidente botar alguém que esteja ali para que a gente possa dar... E a gente sabe que a Polícia Federal é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, mas que ele possa dar caminhos, dizer, olha só, vamos agora, né, dar uma visão para o crime organizado, vamos dar uma visão para a corrupção e poder dar uma linha geral. Mas isso aí não tem interferência nenhuma na parte técnica. Isso a gente tem que deixar claro. A autonomia técnica da Polícia Federal nunca foi afetada. Nunca foi afetada. E a gente não quer uma autonomia ampla, geral e restrita da polícia, porque todos nós queremos ter para quem reclamar se a polícia abusar de nós. São dois lados, né? Temos aqui o professor Olavo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, que estão falando, não, porque vai colocar um amigo no cargo, mas porra, vai colocar um inimigo. Não, mas... E faz sentido o que o professor Olavo diz, né? Na realidade, tu tem que escolher as pessoas da gestão. Olha só, senhores, pela Constituição, esse é um papel exclusivo do presidente da República. Só ele pode nomear esse cargo, porque de tão importante que ele é e porque ele tem que estar afiado exatamente com o presidente da República. É por isso que a Constituição determina, o cargo, diretor-geral da Polícia Federal. Quem é que vai determinar? Presidente da República. Vai ser ministro do STF? Não. Vai ser o ministro da Justiça? Não. Vai ser o vice-presidente? Não. Vai ser o presidente do Senado? Não. Quem é? Presidente da República. Por quê? Para que seja alguém afim a ele, que ele tenha essa determinação. Para mim isso é uma coisa óbvia. A narrativa que a imprensa faz, questionando isso, é mais para criar polêmica, isso, ó. Absolutamente. Muito bem. Você acha que quando o Legislativo e o Executivo estão mais fracos, a tendência do Judiciário é crescer, como nesse momento é a canetada lá em cima dos veinhos lá do canetada Supremo? Do careca. É triste, né, Emílio? Triste a gente ver isso aí e enxergar o que deveria ser. Tem uma expressão do Montesquieu. Já vimos esse filme, né, Conrado? Muitas vezes. Já vimos esse filme. Muitas vezes, cotidianamente, estamos vendo de novo, né? Como o próprio STF colocou em quarentena aí a nossa Constituição, como eu disse isso, eu vou trazer alguns exemplos para vocês enxergarem o que está acontecendo, tá? Por exemplo, nessa investigação das fake news que está correndo no STF, o STF puxou para si por quê? Porque eles são as vítimas. Mas daí eles são os investigadores e eles são quem vai decidir. Então isso aí é uma inquisição, isso é completamente inconstitucional, é ilegal. Os advogados não têm acesso aos autos, as partes não têm acesso aos autos. E agora, por exemplo, o Bolsonaro nomeou um cidadão lá para ser o Ramagem, né, para ser o diretor-geral da Polícia Federal, e a gente viu com o Alexandre de Moraes, que é a mesma pessoa que está no lugar de vítima, que está no lugar de investigador, que está no lugar de julgador, quer afastar alguma espécie de controle, né, da Polícia Federal que está os subalternos dele. Inclusive, olha o que já aconteceu. O próprio Alexandre de Moraes já determinou, ou seja, olha a ingerência dele na autonomia da Polícia Federal, que aquelas pessoas, aqueles delegados que estão seguindo essa investigação junto ao STF, permaneçam e não sejam trocados. Isso sim é uma ingerência, isso sim é uma quebra de autonomia da Polícia Federal. E lembrando também, Conrado, que o senhor Alexandre de Moraes já censurou a capa da revista Cruzoé. Isso também temos que lembrar, certo? Não, tem diversas coisas que a gente tem que lembrar aqui. Se a gente fosse lembrar também o próprio presidente Toffoli, ele fechou as investigações do COAF quando a própria mulher dele era alvo de investigação, né? Certo. Então a gente tem que enxergar... Cara, tem muita... Bom, o Brasil não é para amadores, né, senhores? O Brasil não é para amadores. Exatamente. Sami, tem pergunta? Tenho. Ele é um cara de direita formado em ciências sociais, o que é bastante incomum, porque jornalismo, ciências sociais, se é de direita, você é tipo capeta. Eu queria perguntar para ele se ele sofre bullying e por que existe essa... acho que mais no Brasil, em todos os lugares tem, mas mais no Brasil, dessa... Você só tira 5. Não, já 5 é o teto. Nós sabemos que você é professor. O cara de direita é o máximo 5. É o meio certo em tudo. Lógico.
Pode. Não, cara de humanas já começa. Porque eu falo para os alunos que é assim: o leão. Humanas é inspirado do silêncio, ele nem fala, não. O cara já erra no nome. Humanas você fica. Mas você sabe como que dá o fica no canto. Não, o cara põe todo mundo em roda e faz a rodinha pedagógica. Eu não gosto, porque eu gosto quando o professor vai na lousa. Agora, eu queria fazer essa pergunta para você, porque a democracia é assim mesmo, né, o Conrado? A democracia é barulhenta, ela é ruidosa, ela é briguenta, ela é dessa maneira, né? Ela é desse jeito mesmo. O princípio dela é esse, né? Sim, o grande... Agora eu vou responder a tua pergunta primeiro, depois a do Sami meio junto aí, tá? A política é isso, né? A gente só vai mudar o Brasil. Eu me lembro, cara, no tema da faculdade, imagina, eu entrei na faculdade, tinha 17 anos, eu tinha um Escort XR3 87 e tinha um adesivo no meu Escort XR3 que dizia assim, ó, quero mudar o Brasil, discuta política. Olha que legal a gente ver esse momento hoje, todo mundo discutindo política o tempo todo, né? Porque se tu não discutir política, tu vai ser mandado por quem discute política, né? Então a gente tem que gostar dessa coisa toda. E aí, Sami, eu durante a faculdade, eu sou formado em... Eu com 22 anos já tinha lá 2 faculdades, já era formado em Ciências Sociais, mas em fazer Antropologia e Ciências Políticas, e era formado em Direito, fui advogado há 12 anos, já estava no pós-graduação, só que eu não era de direita, Sami, eu era de esquerda, cara. E eu não sabia como é que a vida funcionava até então. Né? Todo mundo, por que que tá? Não existia nenhuma direita no Brasil, até hoje. A gente só tem nesse polo aqui, né, a Lava Jato em si, que luta contra o PT, e o Bolsonaro. De resto, a gente não tem ninguém nesse polo da direita. A primeira pessoa que apareceu foi Bolsonaro, que foi por isso até mesmo que venceu, porque, olha só, vamos lembrar, nas eleições de 2018, ninguém atacou o PT diretamente. O único que atacou o PT foi o Bolsonaro. O resto ficava votando no Bolsonaro, lá, atirando no Bolsonaro e atirando no Lula. Ninguém se colocou aqui. E o povo queria o Lula na cadeia. Tanto que o percentual de vitória de votos do Bolsonaro é a mesma proporção do pessoal que queria na pesquisa que o Lula permanecesse preso. Então era uma coisa óbvia que ele fosse ganhar. Tanto que eu acho que fui no cara que acertei as previsões. Boa. Mas então, cara, eu era de esquerda na faculdade, Sami. Acontece Só fui... problema. Então você não sofreu tanto, porque senão ia sofrer um bullying lá. Não, cara, só quando fui trabalhar no mercado financeiro, daí me chamaram para trabalhar, eu trabalhava numa asset, fui fazer o treinamento da Ambid, e aí que eu vi, cara, que quem pagava o salário mínimo não era o governo, era o empresário, né? Que toda vez que o governo aumentava o imposto, ele matava os empresários e era um sistema autofágico. Cara, sabe que criar uma luz na tua cabeça? Então, por isso que quando eu falo, né, muito diretamente no meu Instagram, que até é melhor que o meu YouTube, quem quiser seguir lá é @Fernando Conrado no Instagram, muito legal, eu me acho demais com as minhas ideias. Então, o que eu faço lá? Eu sei que eu tô falando para esses dois públicos, entendeu? E eu sei como é que o esquerdista pensa, porque eu já fui um esquerdista também. E hoje eu me considero muito mais um conservador, porque o que o conservador quer? Para a gente voltar também para a pergunta do Emílio lá do início. É a defesa da vida, da liberdade, da propriedade privada, da livre iniciativa e do Estado de Direito. Esse tem que ser o balizamento da gente contar para o país. Quem lutar contra isso aqui são os inimigos da nação. E aí, ao meu ver, são meus inimigos também. E aí, no momento aqui, o Bolsonaro é o único cara que eu vejo que luta contra, né, esses grandes inimigos da nação. Aí. Por isso que, no momento, aí, eu continuo coadunando com o Bolsonaro. Conrado, você sabe que o pessoal de extrema esquerda é uma doença, já tem estudo sobre isso. Sim. Que tem um remédio, Emílio, que é ganhar dinheiro. Boleto. O cara ganha dinheiro, acaba esse negócio de... Não, e o DARF. DARF faz você virar um belo boleto. Quando começa a chegar conta e boleto, você começa a pensar diferente. Mas eu queria colocar... eu não me lembro agora o que eu queria colocar. Se você quiser, eu coloco aqui, com todo carinho no Conrado. Vou colocar em você, Conrado, com todo carinho. Bom, tá bom, eu entendo sua posição, você é um cara que estuda pra cacete, mas eu quero saber se a popularidade do Bolsonaro desceu, porque também nós temos um cenário político se desenhando aqui e ele parece mais enfraquecido com essa história. O que muda na sua percepção? Na nossa visão, na minha visão aqui, tem um enfraquecimento do Bolsonaro, aí vai ser um enfraquecimento momentâneo,
Tá? Porque eu acredito que é que tá, olha só, vamos dar um passo atrás de novo. Pô, o Sérgio Moro, cara, tem 22 anos de juiz. Esse cara não pode ter saído com 2 prints ali de dentro. Ou ele tem algo dentro do processo penal, a gente sabe que a constituição das provas demora algum tempo para ele fazer isso. Então, provavelmente ele tem um armamento forte contra o governo que vai surgir daqui adiante, ou ele blefou. A gente tem que partir desse princípio. Gostando ou não gostando de um, não gostando ou não gostando do outro. Então, nesse cenário aqui, eu acredito que o Bolsonaro momentaneamente pode ter derretido um pouco em relação ao Sérgio Moro, mas também acredito que no long run aí, daqui a 2 meses, a imprensa vai parar de falar do Sérgio Moro. Se ele não vier com as provas robustas contra o presidente, ele vai cair num ostracismo aí muito adiante. Então eu acredito que talvez até queiram resgatá-lo lá em 2022, mas vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com o Joaquim Barbosa, né? Um cara que todo mundo queria que fosse presidente, depois sumiu aí no espectro político. Ô Conrado, eu conheci você agora e... Pô, você não conhecia o Conrado? Você tá fraco, hein? Não conhecia o Conrado. Como assim, cara? O cara tá bombado no Insta. É que eu no Instagram eu não uso muito, mas as minhas ideias batem muito com as suas. E eu quero fazer uma pergunta, eu não sei se você já respondeu, mas queria uma resposta mais elaborada. Você acha que... Eu acredito que o Sérgio Moro fez foi de fato uma estratégia. Que você tirar print antes, você monta uma estratégia. Você acredita que a estratégia, o timing foi certo, mas a estratégia foi errada, foi com muita sede ao pote, se tiver somente, claro, essas provas? Cara, nesse momento, se a gente fosse pensar agora em estratégia que foi que ele fez, ele nesses termos que a gente tem agora, tá? O cara que sai do governo, metralhando todo mundo, sai pelas portas do fundo e apresenta 2 prints inócuos à noite. Porque aquele print ali que ele colocou do presidente Bolsonaro foi exatamente dizendo dessa ilegalidade, dessa inconstitucionalidade que o Supremo Federal tá fazendo, que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Nesse ínterim aqui, cara, eu enxergo que o Sérgio Moro não foi muito inteligente, tá? E por quê? O timing foi certo. Timing para derrubar o governo, ele não agiu a coisa certa. Se ele quiser, obviamente, sair capitaneado adiante. E o que eu acredito que o Sérgio Moro fez ali, a minha visão, daí eu tenho que concordar com o presidente, é que ele acreditou que ele teria muito prestígio das ruas e apoio e seria carregado nos braços do povo, e ele não foi, né? O que a gente enxerga aqui é que a coisa está bem dividida aí, pelas pesquisas, que até o Paulo Coelho fez uma pesquisa, quem apoia quem ali no Instagram dele, e deu 60% Bolsonaro, 40% Moro, né? Para ver Moro... que é para ver que a gente está com uma sociedade bem dividida aí até esse momento. Mas a melhor solução aqui, cara, é dar tempo para esperar que as coisas se resolvam adiante. Você sabe o que eu acho, Conrado? Eu também não... Eu sou um cara que não gosto muito de política, não. A gente acaba entrando no negócio e acaba pegando pecha de um lado, pecha do outro. Eu trabalho aqui com os meus amigos, há muitos anos que eu estou aqui, mas o que eu vejo mesmo, o que eu acho que é a grande sacanagem, porque você vê, tem cara que é mais à esquerda, cara que é mais à direita, brother nosso, que tem mais um pensamento de um lado, pensamento do outro, os canhoteiros, cara de direita, mas eu acho que o Brasil tem um problema muito maior, que o Brasil, se você for pensar bem, não é esquerda ou direita. Esse sistema do Brasil, a gente foi sequestrado. O esquema lá é um esquema muito maior para eles. Então, quer dizer, é o contrário do que existe em qualquer país que tem esquerda ou direita. Sim. Qualquer negócio que você vai ver, esse aqui é mais socialista. Sim. É um esquema pesado, comprado, é tipo um sindicato. É os caras de lá mamando, clube de Brasília, mamando aqueles... A gente viu aqui as tem que negociar, tem que tomar o iscão, tem que agradar aquele esquema todo, aquele esquema. E isso é terrível, porque o cara que tá lá mamando, ele não quer largar o osso. E é difícil, cara. É difícil e vai ser difícil passar por isso, porque o esquema é um esquema, não é votar em um, não é ideal. O sistema é zoado. As instituições. O sistema é bruto. Eu posso fazer um comentário sobre isso? Claro. Olha só, Emílio, agora tu resumiu a grande situação, né? Por que nós vemos... por que nós vemos grandes empresários defendendo uma visão de esquerda? Por que isso acontece no mundo, né? A gente tem George Soros, né? A Fundação Lehman aqui no Brasil, Fundação Ford, tal. Por que esses caras defendem a esquerda? Porque quando a esquerda tem essa visão de coletivismo, né? Quando o ser humano, o indivíduo, tem que se subsumir ao Estado, ao contrário da visão mais liberal, do qual o Estado tem que servir ao indivíduo.
Então, nesse sistema que a gente tem o totalitarismo, a gente tem muito menos liberdade. Né? E com menos liberdade, a gente tem muito menos riqueza. E nesse sistema que a gente não tem liberdade, a gente tem um monopólio dos trabalhos, monopólios dos campos de onde tirar dinheiro. E aí a gente tem no Brasil aí 6 empreiteiras que tem todas as obras públicas, a gente tem 4 bancos que tem todo o dinheiro do mundo, continuam faturando cada vez mais, a gente tem poucas pessoas, esses empresários se servem desse monopólio socialista, desse monopólio coletivista para ganhar cada vez mais dinheiro. É por isso que a gente... Aí que tá, muitas vezes a gente é feito de bobo, né, brigando direita e esquerda, e não enxerga que os inimigos da nação é exatamente o establishment, que quer manter mais poder e cada vez mais dinheiro sugando a nós. Por isso que muitos empresários financiam a esquerda, mesmo tendo um pensamento capitalista, de lucro, de tudo isso, continuam nessa mazela ali. Olha só, eu não estou nem dizendo que um é bom e um é mau, não é isso. As pessoas que defendem a esquerda lá têm na cabeça delas que aquilo ali é uma coisa certa a fazer. Como quem defende a direita, o liberalismo, acha que isso é coisa certa a fazer, né? Mas essas pessoas são todas manipuladas, né, por esse grande sistema que como tu muito bem falaste. Isso é que momento aqui, ó, da rádio poder deixar claro como essas coisas funcionam para o pessoal começar a enxergar. Porque no momento que começa a questionar, tu começa a querer dar o passo adiante, saber cada vez mais, né? Esse é o grande exemplo, eu acho que é o grande dever da mídia brasileira aí. Parabéns para vocês, né? O programa mais de rádio mais assistido do Brasil está tocando nesse cerne da questão aqui, que é o sistema que é o nosso problema, e todo mundo aqui é explorado. A grande divisão, Emílio, só para resumir, não é direita versus esquerda, é nós, povo, contra os políticos. Exatamente. Sempre foi isso. Exatamente. É eles contra nós, a vida toda. Exatamente. E aqui passou do ponto, né? Aqui os caras se empolgaram. Aqui é o contrário. Exatamente. O Brasil, cara, é o contrário. É o único país a gente... Porra, o político. Vou fazer o político bem, de estimação. A gente fica criando aqui mito. É isso aí. Tem religião, tem fiel. Muito bem. Agora eu fiquei... Mas ó, Conrado, vamos marcar um dia para você vir aqui, bater um papo aqui com a gente quiser, ao vivo. Vai ser um prazer estar com vocês aí, uma honra também. Já adicionei no Instagram aí, Conrado. Agora vai me ficar segue e o compartilha grupo para ganhar seguidores. Deixa eu falar. O YouTube é Fernando Conrado e também tem no Instagram, não é? Fernando Conrado Instagram também? É melhor. Instagram. É @Fernando Conrado. Vai no Instagram, que o Instagram tem mais conteúdo sempre quentinho, né? Que sai. Os stories são melhor ali, meu. E assim, mas não me manda seguidor chato, tá? Eu quero lá corações e almas, só corações e almas. É o que mais tem. Vai mandar. Conrado, obrigado aí você ter atendido a gente aí nesse horário, Boa. nesse momento aí conturbado que a gente está vivendo. Foi um papo muito bacana, então Legal. todo mundo pode seguir lá o Conrado no Instagram.